Hello! We're live! Olá, estamos ao vivo. Como eu falei com vocês na última live, eu fiz um convite para que vocês participassem do workshop online gratuito Simplificando o Inglês. E então, tava lendo aqui agora vários comentários, muito bacana. Fiquei muito contente que vocês foram lá, que vocês estão assistindo às aulas. Muita gente se identificando, principalmente com aquela parte dos erros comuns, sabe? Ai, teacher, identifiquei 2, identifiquei 3. Então, é super importante que você faça isso, que você assista aos vídeos, veja se você está cometendo esses erros aí na sua prática. Lembrando, caso você não tenha visto o vídeo anterior, que esses erros que você pode estar cometendo não são erros de gramática, não são erros de pronúncia, tá? São erros na sua abordagem do estudo e do aprendizado de inglês. Ou seja, vale para todos os níveis, porque você vai estar nessa jornada de estudo e de aprendizagem por um tempo. Então é super importante que você assista ao workshop com calma, faça ali uma avaliação. Será que eu faço isso? E normalmente é bem óbvio, sabe? Já dá um clique assim, tipo, nossa, eu faço isso mesmo. Então você já fica atento ou atento para ir corrigindo esses pequenos erros, que são pequenas coisas, mas quando a gente pensa que o estudo é uma jornada, é uma caminhada, quanto antes você se livrar disso, mais rápido você vai conseguir evoluir. E não só mais rápido, melhor, com mais prazer. Então isso tudo é muito importante. Beijo para todo mundo que tá chegando aqui. Outra coisa que eu falei também no vídeo anterior era que conforme vocês fossem me mandando recados, mensagens, DMs, que eu ia selecionar os tópicos para a gente poder falar aqui. Então, para essa live de hoje, eu separei 2 tópicos que apareceram bastante nas mensagens e nos contatos que eu recebi, que são pronúncia e inglês para fins específicos, especialmente desses contatos que eu recebi, inglês para medicina, inglês para prova, por exemplo, prova da aeronáutica, quem vai fazer um concurso e que vai cair a prova de inglês, tá? Então hoje a gente vai focar nesses 2 pontos, pronúncia e inglês para fins específicos, e também mais especificamente como o intensivo de inglês da Teacher Milena trabalha em relação a essas questões, como que o intensivo pode te ajudar se você tem dificuldade de pronúncia, precisa desenvolver mais a pronúncia, e também se você tem uma necessidade específica no inglês. Eu já vou fazer um spoiler aqui, que meio que todo mundo tem uma necessidade específica, porque a sua vida não é a minha, não é de nenhuma outra pessoa, sua vida é específica, logo sua necessidade sempre é específica. Tá bem? A longo prazo, ela é sempre específica. Mas calma que a gente chega lá. Tô fazendo um spoiler aqui, mas a gente vai bem passo a passo, ok? Passo a passo. Acho que eu não falei isso, não. Passo a passo. Step by step. Baby. Oh, my. Entreguei a idade agora, hein? Com New Kids on the Block. Vamos lá. Antes de eu começar, só quero fazer um lembrete, caso você não saiba, que o intensivo de inglês da Teacher Milena está com inscrições abertas nesse exato momento. As I speak, enquanto eu falo aqui, você pode ir lá e se matricular no intensivo de inglês da Teacher Milena, ok? Lembrando que essa é a 3ª vez que eu abro inscrições esse ano, ou seja, eu não abro sempre inscrições, porque eu faço acompanhamento dos alunos pessoalmente, tá? Eu que faço todo o suporte, feedback para os alunos, então eu só abro turma realmente quando eu vejo que há essa disponibilidade, há essa possibilidade, os alunos da turma anterior já estão ali finalizando, já estão bem encaminhados, então não perca tempo. Se você quer aprender inglês, se você curte meu jeito de ensinar, aproveita que as vagas estão abertas nesse exato momento. Alright? Bem, entrando no nosso primeiro tópico de hoje, que é um dos mais frequentes, pronúncia. Tá? Muita gente elogia a minha pronúncia, muito obrigada, lá nos vídeos do YouTube. Muita gente fala, nossa, Teacher Milena, eu queria falar como você, eu adoro o jeito que você fala, adoro a sua pronúncia. E eu agradeço muito a esses elogios, e aí eu já quero fazer uma observação para quem não sabe. O inglês que vocês ouvem eu falar é um inglês feito no Brasil, construído no Brasil, ok? Eu nunca morei num país de língua inglesa, eu não fiz intercâmbio, eu não passei temporadas fora praticando o meu inglês, alright? Então eu sou a prova de que é possível aprender inglês, ter uma boa pronúncia morando no Brasil.
Alright? Então, esse é o primeiro ponto que eu já acho muito importante, porque eu vejo muita gente falando, se eu pudesse. Então, sabe aquela desculpa? Não estou estudando, não estou me dedicando como gostaria, mas na verdade é porque aqui, morando no Brasil, eu falei aqui no Brasil, no momento eu moro em Portugal, não moro no Brasil, mas as pessoas falam, aqui no Brasil não dá para aprender, se eu pudesse ir para fora. Então, percebe que isso é você mesmo ou você mesma que está botando aí já uma limitação para justificar o fato de que você não está se dedicando como gostaria ou como até mesmo precisaria, porque muitas vezes os seus objetivos dependem disso, aquela promoção no trabalho depende disso, aquele mestrado que você quer fazer depende disso, até mesmo morar fora. Olha a diferença de você mudar do Brasil com a segurança de falar inglês ou você mudar no perrengue sem falar inglês. O que eu recebo de mensagem de gente que primeiro mudou para depois aprender, e é um perrengue, já são muitas novidades, gente, você morar fora do país. Mesmo que você fale a língua, eu falo português, moro em Portugal, já é muita novidade, já é muita adaptação, já é muita coisa que você tem que dar conta. Imagina sem falar o idioma. Então, tudo que você puder fazer ainda no Brasil, com relação a dominar o inglês, pegar a segurança, aprender mais antes de você mudar, até mesmo antes de viajar, antes de fazer um intercâmbio, vai te trazer muito benefício para esse momento que você efetivamente estiver fora, ok? Então, voltando para a questão da pronúncia propriamente dita. Eu tô falando aqui, provavelmente a grande maioria de vocês são adultos. O meu público-alvo é adulto, eu trabalho principalmente com adultos na série Aprenda Inglês com Música, o meu canal do YouTube, aqui no Instagram também. E aí a gente já tem que levar em consideração que adultos e crianças aprendem de maneiras diferentes, têm uma disponibilidade de tempo diferente, tá bem? Então eu vou falar aqui especialmente para você, adulto, adolescente, adulto, tá? Já pode estar aí no fim da adolescência, juventude, adulto. Se você não aprendeu uma segunda língua quando você era criança, você tem muita intimidade aí com os fonemas da língua portuguesa, certo? E você não tem essa intimidade com fonemas de outra língua, e vamos falar aqui especificamente do inglês. Isso é uma prática que você tem que fazer. E essa prática precisa de atenção, porque ela é realmente um trabalho específico. Você pode pensar, por exemplo, nos atores, quando você tem, por exemplo, atores britânicos que vão fazer filmes americanos. A grande maioria deles fazem um trabalho específico com um profissional que é, muitas vezes da área da fonoaudiologia, mas que é para reduzir accent, reduzir o sotaque ou fazer o desenvolvimento de um novo sotaque. Ou seja, a pessoa não entra hoje no filme e amanhã começa a gravar e ela pegou por osmose porque, mas a vida toda eu ouvi filme americano, eu tô falando. Não, é um trabalho detalhado que é feito. Vocês podem procurar aí em bastidores de filmes, de séries, que vocês vão saber mais sobre isso, ok? Então, é claro que nós, pessoas comuns, pessoas que são pessoas, né, que têm toda essa bagagem de prática de produzir esses sons ao longo de toda a nossa vida de uma determinada maneira, vamos ter que passar também por esse treinamento para que a gente possa passar a produzir esses sons de uma outra forma. E aí, o que eu vejo como uma grande limitação disso, na grande maioria dos cursos que existem, que são oferecidos, já é o seguinte: vamos pensar assim numa primeira aula tradicional. Você está lá aprendendo o verbo to be, que é o que quase todo mundo aprende numa primeira aula da grande maioria dos cursos. Então você está lá, I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. É bastante informação já. Se você já está estudando inglês há um tempo, você pensa, isso já é fácil. Mas para quem nunca viu isso, já é muita informação, certo? E aí, de alguma forma, o seu cérebro ele vai escolher alguma coisa para focar. Quase sempre não é a pronúncia. Ou ainda, mesmo que ele busque prestar atenção na pronúncia, muitas vezes você não tem oportunidades suficientes de praticar com a devida atenção, de praticar se ouvindo, de praticar comparando, de praticar avaliando aquele processo. Percebe? Por quê? Porque você está preocupado com outras coisas ao mesmo tempo. Será que eu estou conjugando certo? E quase sempre as pessoas focam mais, seja na gramática, seja em toda aquela informação que eu não quero esquecer, e aí eu estou focada em memorizar. Então, quando você tem uma grande quantidade de informações que vem de uma vez só,
é natural que o seu cérebro vai escolher uma em detrimento da outra, ou algumas em detrimento de outras, ok? Então, no intensivo, a gente tem um trabalho muito diferenciado que é realmente, eu não vou dizer isolar, porque tudo está sempre ligado, mas eu sempre uso a ideia do quebra-cabeças. No intensivo, a gente sempre trabalha como uma ideia se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, em que você vai conhecer cada peça desse quebra-cabeça, e isso já vai vir num contexto. Quando eu falo para você, I am, you are, he is, she is, it is, não há um contexto, há uma tabela, certo? Eu sou, você é, ele é, ela é. Não tem um contexto aí. Mas se a gente tem uma ideia de um contexto, de uma frase, quando que isso poderia ser usado? Ok, então vamos trabalhar passo a passo? Vamos trabalhar a fonética? Como é que é essa palavra? Por exemplo, quando eu falo a palavra name, que muitas vezes meu nome é Milena, já é uma coisa que você vê logo na primeira aula. Mas é uma coisa que muitos alunos entram e saem da primeira aula dizendo my name is, sem perceber que essa pronúncia não está correta e sem ter tempo de refinar essa pronúncia. E aí, o que é muito importante e interessantíssimo é que existe uma ideia de que eu tenho tanta coisa para aprender, eu não tenho tempo de ficar refinando o my name is na primeira aula. Aí, o que acontece? Depois de 2 anos estudando inglês, você ainda está com vários erros de pronúncia, várias palavras que você não pronuncia direito e um acúmulo muito grande de informação. Ou seja, de novo, seu cérebro está tendo que escolher no que ele vai focar. E você continua com aqueles mesmos problemas. Ou seja, o tempo que você investe, porque você não gasta, o tempo que você investe, por exemplo, refinando a sua pronúncia, trabalhando a sua pronúncia desde a primeira aula, vai fazer com que você ganhe tempo depois, porque você não vai ficar jogando para frente, nem arrastando junto com você o peso das dificuldades, dos erros e das coisas que você não desenvolveu. Percebe a diferença? Então, gente, pronúncia é algo que deve ser trabalhado em detalhe, tá? Com foco e desde o início. Quando eu digo pronúncia, não é que você tem que soar como um nativo, até porque, como eu sempre falo, nativo de onde? Nativo de que lugar específico, não é nem só dos Estados Unidos ou da Inglaterra, de que lugar dos Estados Unidos, certo? Então, não é soar como um nativo, é que name é um som, essa palavra não existe em inglês, a palavra é name, name, name. Quando você fala name, corre, de fato, o risco da pessoa não entender ou dela demorar bastante para entender. Então, quando a gente fala de boa pronúncia, é você respeitar os padrões da fonética de determinado idioma. E aí eu falei a palavra-chave, padrões. O nosso cérebro adora padrões. Quando você, desde o começo, começa a perceber, identificar e praticar os padrões, você voa. E não é só na sua produção, é também no seu listening, que é outro calcanhar de Aquiles de muita gente, certo? Se você, quando pensa na palavra nome, vem na sua cabeça name, e na hora que você fala name, não é só natural, é óbvio que quando a pessoa diga name, você não conhece. É a mesma coisa que eu conhecer uma pessoa por um apelido, ok? E aí outra pessoa fala o nome. E eu falo, não conheço essa pessoa. Eu conheço, só que eu tô pensando no apelido e a pessoa tá me dizendo o nome. E eu não fiz aquela sinapse. Desculpa, sinapse, sim, aquela ligação. Alright? Então, isso é muito importante, tá? Quem quer melhorar a pronúncia tem que entender que a pronúncia não melhora do dia pra noite e não melhora sozinha. Tá? Ela não melhora com o tempo sozinha, porque se você continua sempre cometendo os mesmos erros, você está praticando o erro, percebe? Você está reforçando a forma errada de falar. Então, você realmente precisa fazer um trabalho de foco, de detalhe, de parar, acertar e
praticar. Eu entendo que isso para muita gente é complexo, especialmente quando você já chegou num determinado nível de conhecimento, de conteúdo, você já tem muita informação, é mais difícil você conseguir entender o que eu vou focar, como que eu faço isso, qual é o padrão, eu não entendi o padrão. E aí exatamente nesse ponto que eu reforço que o intensivo é o melhor curso que eu conheço, não é porque fui eu que fiz, é que de todos os cursos que eu conheço a metodologia, que eu conheço o passo a passo, para quem é de fato iniciante, ou para quem não é iniciante, mas tem essas lacunas de aprendizagem, não só na pronúncia, mas aqui hoje a gente está focando na pronúncia, ele realmente é o melhor curso que eu conheço para isso, tá? Porque eu fui muito atrás, eu pesquisei muito, eu já dei muita aula, já é muita experiência e muita pesquisa para ver como trabalhar isso da melhor forma possível. Então, o intensivo ele te dá essa prática num ambiente de confiança, de segurança, de relaxamento, que é muito gostoso. E uma coisa que me perguntaram hoje, inclusive, e aí eu já aproveito para falar aqui, é o seguinte, no intensivo existem os video challenges, então a cada semana o aluno posta o video challenge dele e ele tem feedback personalizado sobre toda a produção dele, inclusive a pronúncia, mas não só a pronúncia, a clareza, aquela ideia que ele queria comunicar foi comunicada naquele vídeo? Será que ele escolheu bem as palavras? Será que ele não está traduzindo do português para o inglês e às vezes fazendo uma frase meio estranha? A gramática está correta? E a pronúncia está correta? Então, o aluno tem o feedback personalizado para cada video challenge que ele faz a cada semana do curso, ok? Isso tudo é feito de uma forma muito progressiva, então eu sempre reforço aqui qual é o grande diferencial do curso do intensivo de inglês da Teacher Milena para, por exemplo, a série Aprenda Inglês com Música, que eu amo de paixão e que está voltando aí, em breve estreamos a 8ª temporada. É que o curso ele tem dois diferenciais que são grandes diferenciais, que acabam sendo uma grande diferença. Primeiro, o meu suporte pessoal, que eu faço realmente esse acompanhamento individualizado para cada aluno e naturalmente com a quantidade de gente na série Aprenda Inglês com Música não seria possível, né? Imagina, a gente já está chegando a 150 mil inscritos no canal do YouTube, já são mais de 1 milhão de downloads do podcast, são números assim muito surpreendentes. E então, além do meu suporte pessoal, a questão do intensivo ter ponto de partida e ponto de chegada numa sequência progressiva. Então, você assiste a aula 1, quando você assiste a 2, ela é a continuação da 1. Quando você assiste a 3, ela é a continuação da 2. A 4 é a continuação da 3. E a 5 é a sinapse, não é a sinapse, é a sinopse, poderia ser, mas assim, é o fechamento dessas 5. No intensivo, a gente sempre trabalha de 5 em 5 aulas, em que a 5ª é sempre o fechamento daquelas 4 que a gente viu. E lembrando, tudo que a gente aprende no intensivo é praticado através da fala. Então, mais do que ficar lendo e escrevendo e possivelmente lendo lá NAME e lendo mentalmente NAME, você já aprende a palavra dentro de um contexto, com o som correto e falando em voz alta aquela palavra, com aquele som e montando quebra-cabeça e montando a frase dentro do contexto com o som correto, ok? Quando chega na 5ª aula, aí você vai ter PDF, aí você vai ter tudo escrito bonitinho, a revisão completa, tudo que a gente viu vai estar lá por escrito para você, você faz o seu download, você monta a sua apostila. Ao longo das 12 semanas de curso, você tem cada semana um PDF, isso monta uma apostila no final do curso, ok? Então, isso é um diferencial imenso no curso. Toda a metodologia do curso, toda a forma como o conteúdo é apresentado e principalmente como você experimenta esse conteúdo é muito diferente. Eu, de fato, não conheço nenhum outro curso que funcione dessa mesma forma. E isso faz com que muitos alunos que não são iniciantes entrem num curso que começa do zero e vejam um valor incrível logo na primeira aula. Isso é realmente fantástico. E é verdade, eu recebo diariamente mensagens de alunos falando isso. Nossa, logo na primeira aula eu vi uma coisa que eu não sabia, ou que eu não tinha visto por esse ponto de vista, ou que eu não tinha dado atenção suficiente, importância suficiente. Ok? E aí, passando para o segundo
ponto, tá? Que são inglês, que é o inglês para fins específicos, são áreas específicas do inglês. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um idioma, de uma língua, certo? Então, quando você pensa em português, por exemplo, no Brasil, eu vou fazer faculdade de medicina, ou eu vou fazer prova para aeronáutica, eu não vou fazer um curso de português para medicina ou um curso de português para a área militar ou para aeronáutica, por exemplo, certo? Porque a minha base já está pronta e o que eu tenho de vocabulário específico eu vou aprender no contexto, ou seja, quando eu entrar na faculdade, quando eu começar a minha aula de anatomia, de fisiologia humana, eu vou então aprender os nomes das coisas e etc, ok? Então, no inglês, isso não é muito diferente. O que é que você precisa ter em mente sempre? A base é a mesma para todo mundo. Se você ainda não tem uma segurança para comunicar as coisas do dia a dia, se você não desenvolveu bem a pronúncia, se você tem dificuldade de pronúncia, tem dificuldade de listening em coisas do dia a dia, por exemplo, não se sente realmente seguro em fazer uma viagem a lazer. E se virar na viagem, fazer tudo o que você tem que fazer, passar na alfândega, fazer compras, comer em restaurante, hotel, pedir informação na rua. Se você não tem essa segurança, tá? Ou conhecer alguém, fazer amizade, contar quem é você, o que você faz, onde você trabalha, para onde você viajou ano passado, para onde você quer viajar ano que vem. Você não tem nível ainda para ir fazer o inglês para fins específicos, porque o específico vem depois do geral, right? Então, essa base é igual para todo mundo. E a partir do momento em que você tem uma boa base, uma base bem sólida, bem construída, que você tem um bom domínio dos fonemas, né, o que naturalmente vai te dar uma boa pronúncia, você consegue uma boa compreensão oral, você tem bom domínio das estruturas, né? Quando a gente fala estruturas, tempos verbais, né? O básico ali, quando eu digo básico, gente, básico não é o verbo to be, tá? Básico é você conhecer ali passado, presente, futuro, conseguindo realmente passar a sua ideia e as suas informações, ok? Quando eu digo básico é que você não vai se aprofundar nos assuntos, você não vai falar frases complexas, mas você já vai ter um conhecimento ali razoável. E o ideal é que a gente parta ainda de mais à frente, você já tem um domínio de todos os tempos verbais ali mais comuns, inclusive os perfect, present perfect, past perfect, ok? Voz passiva, condicionais. Quando eu tenho isso tudo, eu tenho imensas fontes de material na internet ou fora da internet, em livros, em vídeos, para todas as áreas que você possa imaginar. Ok? Então, se é para a área militar, eu tenho filmes que se passam na área militar que vão usar aqueles jargões, vocabulário específico. Para a área de medicina, por exemplo, a gente tem congressos, a gente tem palestras online, a gente tem uma imensidão de documentos da área acadêmica, de pesquisas médicas, muitos vídeos. Então, se você já entende a estrutura, que é o que vai dar a base para todo aquele discurso, os jargões você vai pegar justamente focando o seu estudo para isso, ok? Consumindo essa produção, esse material que está sendo feito nesse nicho específico. Isso vale para tudo, vale para medicina, vale para a prova da aeronáutica, vale para psicologia, vale para desenvolvimento pessoal, vale para engenharia, arquitetura, design, enfim, culinária, you name it, ok? O que for, isso vai valer também, ok? E aí eu volto a dizer como o mote aqui essa semana é justamente, né, o que está gerando essas lives essa semana especificamente é o fato do intensivo estar com as vagas abertas essa semana e somente essa semana, ok? É que o intensivo faz esse trabalho de base de maneira sensacional. Sensacional, realmente ele deixa você com um nível de conhecimento e uma segurança de finalmente eu entendi isso, que é muito incrível, é muito bacana.
Tem uma playlist só com depoimentos de alunos no YouTube. Eu convido vocês a assistir. Inclusive, eu vou mencionar aqui um específico que eu acho bem bacana e que se relaciona com algumas coisas que eu falei aqui hoje, por exemplo, que é o depoimento da Fernanda. A Fernanda mora nos Estados Unidos há 8 anos. Então, ela tem muito input, ela tem contato, ela tem o que muita gente sonha e acha que isso é o que vai fazer elas aprenderem finalmente. Ah, se eu pudesse viajar, se eu pudesse morar fora. E a Fernanda fala no depoimento dela justamente sobre pontos fracos que ela tinha, dificuldades que ela tinha e que ela não conseguiu, ao longo de 8 anos morando lá, não conseguiu realmente, sabe, se livrar daquilo, responder aquelas dúvidas que ela tinha, inclusive tendo feito aulas com nativos. Porque o nativo, ele tá pensando em inglês desde o começo, ele não sabe por que você tá com aquela dúvida. Por que você tá com dúvida entre to e for? Ele nem conhece a preposição para em português para entender que você tá com essa dúvida, porque em português to e for, ambos são traduzidos como para. Então, isso faz uma diferença muito grande. Ok? Quando o professor não entende a sua dúvida, ele não consegue tirar a sua dúvida. E aí é exatamente sobre isso que a Fernanda fala no vídeo, que no intensivo, ela finalmente conseguiu pegar segurança em vários tópicos do inglês, porque eles eram abordados realmente passo a passo e sob essa perspectiva. Quer dizer, eu sei qual é a dúvida que você tem no momento que eu ensino determinada coisa, porque eu já sei que o seu sistema linguístico, que está aí firme e forte há muitos anos, é o da língua portuguesa. E naturalmente a gente compara. E isso não é uma coisa ruim. Ok, gente? Isso vai ajudar muito. Muita gente pensa, ficar comparando um idioma com outro é perda de tempo. Não é, porque muita coisa realmente é incomum entre um e outro e você pode aproveitar tudo isso. E quando não for, basta você ser avisado. Isso aqui não adianta você tentar comparar não, porque não funciona. Pronto, nós somos seres inteligentes, a gente consegue aproveitar os padrões para reproduzir naquilo que for possível e ideal e aprender com os alertas e com os avisos. Não, isso aqui eu não vou fazer. Alright? Então, meus queridos, muito obrigada pela presença hoje, mais uma vez. Adorei estar aqui batendo papo com vocês. E eu espero muito que vocês pensem um pouco sobre isso, sobre essas questões que eu falei, que são questões que aparecem muito, mas muito mesmo aqui, tá? Tanto essa questão de pronúncia, quanto de inglês para fins específicos. E volto a convidá-los, dizer que vai ser um prazer imenso ter vocês nessa turma do Intensivo comigo, essa última turma de 2020, tá bem? Já mando um beijo para todo mundo que já se inscreveu, porque as inscrições começaram ontem, então a gente já tem aí toda uma leva de alunos nessa turma 3 de 2020, já estão entrando lá no nosso grupo do Facebook, ok? E eu espero você de braços abertos no intensivo. Para quem não assistiu ainda o workshop, continua o convite, tá? O link continua valendo, você se inscreve por e-mail, é gratuito e, como eu falei, é um workshop sobre aprendizagem. Então, todos os níveis estão convidados. E no intensivo, quem é que está convidado, digamos assim? Todo mundo que ainda não alcançou um nível funcional em inglês. Você não consegue fazer as coisas que você tem que fazer em inglês, ok? Então, eu digo que ele é principalmente para iniciantes enferrujados, porque para iniciantes ele é realmente perfeito. Se você nunca estudou inglês formalmente na vida, você está no lugar certo, na hora certa, para ter a experiência que vai realmente mudar a sua vida e fazer você sentir uma segurança no inglês num período de tempo que você não imaginava ser possível. E você nem vai ter, assim, aquela erros que você já traz de antes, na comparação anterior, tipo, mas eu tinha aprendido isso de outro jeito e tal. Não, você já vai começar com o pé direito. Se você já começou e parou, ou já estuda há um tempo e mesmo assim não desenvolveu, mesmo assim percebe que tem muitas lacunas, seja de conhecimento mesmo, mas por que isso, por que aquilo? Seja a dificuldade da pronúncia, seja a dificuldade de transformar seus pensamentos em frases real time, ok?
Então, também é para você e também vai te ajudar muito. E o mais importante para quem tá com dúvida se é ou se não é para você, até porque essa coisa de nível não é uma coisa simples de apontar, o seu nível é esse, né? Geralmente a gente tem habilidades em diferentes níveis. O seu speaking pode ser melhor ou pior que o seu listening, pode ser melhor ou pior que o seu reading, pode ser melhor ou pior que o seu writing, né? A gente não tem o mesmo desempenho em todas as áreas. Então, o que é super bacana é que o curso oferece 30 dias de garantia incondicional. São 30 dias, é um mês inteiro, tá? É porque eu quero realmente que você tenha tempo de avaliar o curso como um todo. Até algumas pessoas me perguntaram assim, teacher, tem uma aula teste? Não, tem um mês teste. Ok? É muito melhor do que uma aula teste, porque quando você entra no curso, você é efetivamente um aluno do curso, você tem acesso às aulas, ao grupo no Facebook, ao meu suporte, ao meu feedback, você vai poder realmente experimentar como é o curso, não ver uma aula solta, ok? E aí, a partir de então, você vai tomar a sua decisão. E você tem 30 dias a partir da data da compra para decidir, eu quero ficar nesse curso, realmente é isso que eu tô procurando, tô curtindo, tô gostando, quero ficar. Ou então, não era isso que eu estava procurando, então eu vou cancelar a minha inscrição. Se você cancelar a sua inscrição, para você fazer isso, basta você me avisar, tá? Você manda um e-mail para mim e todo o seu investimento é devolvido, ou seja, eu assumo todo o risco para mim, porque eu sei o material que eu estou entregando, eu sei o que é que tem ali dentro, eu sei o valor do que tem ali. E eu entendo que você, quando está aí fora ouvindo, talvez não saiba, talvez não consiga visualizar isso, e é muito natural que você só vai ter essa experiência a partir do momento em que você entre no curso. Então, por isso eu estou te esperando de braços abertos e olha, fique à vontade para entrar no curso, para testar por 30 dias e se você não gostar por qualquer motivo, você me manda um e-mail, sua matrícula é cancelada, 100% do seu investimento é devolvido e a gente continua amigo, você pode continuar me seguindo, pode continuar consumindo todo o conteúdo gratuito da série Aprenda Inglês com Música, pode até decidir pelo Teacher Milena Flix, depois falar, nossa, eu já tô super avançado, eu quero entrar no Flix agora, não tem problema nenhum, ok? Então, tô te esperando no intensivo, vem comigo, tá? Vem curar essas feridas antigas que você tem aí com o inglês, essa ideia que inglês é difícil, que você não consegue aprender, que a pronúncia é muito difícil, ok? Isso não é verdade e você pode experimentar isso por si mesmo ou por si mesma, junto comigo e com uma turma muito bacana lá no Intensivo de Inglês da Teacher Milena. As vagas estão abertas somente essa semana e eu tô te esperando lá. O link tá na bio e é o link direto, tá? Clicou no link da bio, você já vai direto para a página do curso. Tem um vídeo lá explicando, mostrando para você como funciona, tudo direitinho. E naturalmente, qualquer dúvida, entre em contato comigo, não espera a última hora, tá bom? Entre em contato comigo que eu te respondo, pode ser por direct, por e-mail, como você preferir, ok? Ana Luísa, tô te esperando lá, já, ó, termina a live aqui, já vai para lá, já faz sua inscrição, tô te esperando, tá bom? Beijo, gente, tchau, tchau!